Olá, quarto ano, boa tarde, que bom, né? Hoje nós estamos na sexta-feira estudando o quê? O nosso conteúdo de ciências. Vamos fazer uma breve revisão, depois eu irei enviar para vocês no privado a nossa atividade referente a tipos de rochas. Tá certo? Então, na página 26, eu vou dar só uma explicaçãozinha, certo? Esse conteúdo vocês já viram, eu já expliquei, mas hoje eu quero dar mais uma pincelada. Caso haja dúvida, vamos esclarecer ela agora com esse vídeo. Então, se nós olharmos ao redor, podemos notar a presença de quê? De rochas e minerais. Aonde? Nas paredes, em alguns tipos de calçadas, em produtos eletrônicos como telefones, celulares e relógios e até objetos de plásticos, tá certo? Nós podemos ver a presença de alguns tipos de rocha. Então, as rochas, elas são formadas pela união de quê? De diferentes minerais. Para ser usadas pelos seres humanos, as rochas, elas são extraídas de onde? Da natureza. E elas são classificadas em quê? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, as rochas magmáticas, elas se originam diretamente de onde? Do magma, certo? Encontrado no manto, ok? Então, exemplo disso aí é o basalto. É o exemplo de rocha magmática que se forma na superfície da Terra. Nós podemos observar também as rochas sedimentares, está na página 27. Então, ao ficarem expostas na superfície terrestre, as rochas magmáticas começam a se desgastar pela ação de diversos fatores, como chuva, vento, as mudanças de temperatura. Então, esse processo do desgaste, certo, natural das rochas, produz sedimentos, que são grãos, certo? E quando os sedimentos se acumulam, são compactados. Então, pode ocorrer a formação das rochas sedimentares. Então, agora nós vamos observar as rochas metamórficas. As rochas magmáticas e sedimentares, elas podem dar origem às rochas metamórficas, certo? Então, exemplo é o gneiss e o mármore. Então, eu trouxe para vocês algumas questões que vocês, com o auxílio do livro, ou já sabendo, tendo conhecimento do conteúdo, vocês irão responder. Então, primeira questão. Como são classificadas as rochas originadas a partir da transformação de outras rochas, devido à ação do calor, de alta temperatura, nas camadas mais profundas da litosfera? Isso aqui eu falei. Aí você vai dizer se é a magmática, as sedimentares ou a metamórfica. Então, os fósseis são restos ou indícios de seres vivos que viveram em outras épocas, que foram preservados de maneira natural ao longo de milhões ou até bilhões de anos. A descoberta e coleta de um fóssil é muito importante para o estudo de um período da história do nosso planeta. Em que tipo de rochas geralmente são encontradas a maior parte dos fósseis? Esse daí, vocês com o auxílio do livro, vocês poderão responder essa questão que nós já gravamos uma videoaula sobre isso, na página 32 e 33, certo? Então, a estátua do Cristo Redentor, localizada no topo do morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, foi construído sobre uma estrutura de concreto armado e revestido em pedra sabão. Essa rocha foi escolhida por ser de fácil manipulação e ter resistência aos agentes naturais, já que foi resultante da modificação de outras rochas submetidas às altas temperaturas e à pressão elevada. Com certeza podemos dizer que a pedra sabão é o exemplo de que tipo de rocha? A quarta questão. Nós temos a rocha que surgiu primeiro em nosso planeta foi qual? A sedimentar, a magmática ou a metamórfica? Aí você vai marcar qual dessas é a certa. Gneiss, submetida às altas temperaturas e pressões, origina o granito. Por isso, o gneiss é uma rocha, o quê? Eu acabei de explicar agora. O gneiss faz parte de que tipo de rocha? Metamórfica, sedimentares ou a outra, qual é? Bora? Magmática, muito bem. Então, pessoal, essa atividade aqui,
certo? Vocês irão responder, só que nós ainda teremos outra, certo? Essa outra vai ser para casa. Então, eu vou enviar no privado para vocês e vai estar o seguinte: de acordo com seus conhecimentos sobre o tipo de rochas, responda as questões abaixo. Tudo isso vai ser copiado no caderno. Tira a foto e me envia para o privado. Relaciona as duas colunas fazendo a correspondência entre tipos de rocha e seu modo de formação. Aí vai estar de um lado as rochas magmáticas, sedimentares e as metamórficas. E do outro lado vai estar para você fazer a relação. Vai estar a definição de cada uma, certo? Então, nós temos aí as rochas e os minerais encontrados na natureza são as principais fontes de substância utilizada na produção de objetos essenciais para a nossa sobrevivência. Quais dos objetos abaixo são feitos de minerais? Quartzo, aí tem aí um barbante, copo de vidro, azulejo de cerâmica ou garrafa plástica. Aí daí você vai marcar. O granito e o gneiss são rochas compostas por feldespato, quartzo e mica. Algumas rochas calcárias são compostas principalmente de calcita. O feldespato e o quartzo, a mica e o calcita são exemplos de quê? De que tipo? Minerais, grãos, sedimentos ou fósseis. Então, eu estarei enviando, certo, essa atividade para vocês e estarei explicando também um trabalho que vocês irão fazer de ciências, certo? Eu vou explicar o passo a passo, vou enviar no privado. Qualquer dúvida, você me procura, que eu tirarei as dúvidas de vocês. Tá certo, pessoal? Então, teremos também nossa aula amanhã de artes. Eu enviarei a explicação passo a passo da aula para vocês no privado. Então, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.